Bem, antes de começar, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiramente, existem diferentes raças de lobisomem, caso você não saiba. E segundamente, eu só estou contando este relato porque eu sei que o Fael vai tratar o meu relato com muito respeito. Boa noite, Elite Oculta. Neste relato, serei chamada pelo nome fictício de Laura. Não importa onde moro. Na verdade, eu venho contar um pouco da minha história. A minha mãe começou a trabalhar com 18 anos. Ela trabalhava em fazendas como dona de casa. E por azar, a minha mãe acabou indo para a fazenda do seu ex-marido. O seu ex-marido era um mimado, nojento, hipócrita, era um idiota. O meu pai tinha 30 anos nessa altura. E eles casaram-se, infelizmente. Ele deixou de trabalhar, virou bêbado e começou a trair a minha mãe. E assim, dormia com outras mulheres. A minha mãe desconfiava, mas quando teve certeza, ela logo pediu o divórcio. Bem, a minha mãe ficou muito mal. Entrou em depressão e passou a viver na casa da minha avó. Nessa altura, ela estava com seus 25 anos. E eu ainda não tinha nascido, pois ela estava grávida de mim. Ela passou a trabalhar num bar e não ganhava muito. Porém, ela conseguia arranjar comida para ela. Um homem por volta dos 30 anos de idade frequentava aquele bar. Então, a minha mãe se sentia atraída por ele. Ele era alto, olhos verdes e cabelo castanho. O turno da minha mãe acabava entre 23 horas da noite. E naquela noite, ela se preparava para sair. E quando saiu, encontrou tal homem. Bem, ela ficou envergonhada, pois o homem, que se chamava Rui, começou a conversar com ela. E assim, foi a acompanhando até em casa. Depois disso, a saída deles passaram a ser regulares. E os dois começaram a namorar. Bem, a minha mãe se sentia feliz, pois o Rui conseguia fazê-la sentir amada em vez de usada. Neste tempo, eu já havia nascido. E logo depois da maternidade, a minha mãe retornou para o bar. O Rui voltou a encontrá-la e os dois oficializaram um namoro. Bem, com o tempo, eles transavam loucamente, pois o Rui sabia como dar prazer para uma mulher. O Rui tinha uma fazenda, e daí os dois passaram a viver juntos. Os vizinhos eram simpáticos e acolhedores. E a primeira coisa que os vizinhos contaram para minha mãe foi os rumores sobre um lobisomem que vivia ali pelas matas. Bem, a minha mãe não acreditou muito. Mas poucos dias depois, começaram a ocorrer ataques nas fazendas. E todos os vizinhos diziam que era o lobisomem. Certa noite, a minha mãe acordou por causa dos barulhos, que parecia vir do seu quintal. Ela pegou uma espingarda e uma lanterna e olhou pela janela. E foi aí que ela viu o Rui no chão. Ele gritava e rosnava de dor. O seu corpo ficou coberto por pelos negros e os olhos amarelos brilhantes, como os olhos do diabo. A criatura que o Rui se transformou tinha por volta de 2 metros de altura. A minha mãe, com muito medo, ligou para a polícia, mas não mencionou o nome do seu namorado. Quando a polícia chegou, ele já tinha escapado. E a partir daí, a minha mãe entrou em choque. Passou a ter síndrome do pânico e tinha medo até de andar dentro de casa. Bem, já haviam se passado 2 dias e nada do Rui aparecer. E no terceiro dia,
ele chegou por volta das 8 da manhã. Ele chamou a minha mãe pelo lado de fora da casa da fazenda. Então, a minha mãe pegou a espingarda. Enquanto isso, fazia uma oração. O silêncio reinava na casa, até que ela, com uma voz assustada, disse: "O que você quer, Rui?" Bem, ele pediu que ela abaixasse a arma e começou a explicar-lhe. Ele contou para ela que era um lobisomem. Bem, eu não sei como a minha mãe teve coragem, mas mesmo assim, ela continuou com ele. Ela se engravidou do Rui e tiveram o meu irmão. A minha mãe sabia que o meu irmão poderia ser um lobisomem também, mas mesmo assim, não deixou de amá-lo. E a partir daqui, eu vou contar a história do meu irmão. Bem, darei a ele o nome fictício de José. O José é um lobisomem. Ele nasceu lobisomem puro, porém, devido a uma mutação cromossômica aleatória, ele pode retornar à forma humana quando quiser, mas não tem o controle total sobre o processo de metamorfose, principalmente se ele for instigado ao ódio. Bem, ele é um lupino do tipo Oiruas, que consegue manter a racionalidade em forma de lobo. Bem, e existem diferentes raças de lobisomem. Vocês podem pesquisar na internet ou em livros. O meu padrasto, o Rui, que eu considero como meu pai biológico, ele sempre foi bastante presente na minha vida, mesmo como lobisomem. Já o meu irmão sofreu a sua primeira transformação aos 14 anos. E segundo o meu irmão José, há muitas vantagens de ser um lobisomem. Ele tem uma melhor visão, melhor olfato, melhor audição e mais resistência. Consegue correr mais rápido. Bem, acho que eu não preciso continuar, pois também há as suas desvantagens, como por exemplo, ele pode machucar alguém que ama e também ser perseguido pelo Descobre. Mas isso ficará para um outro relato. Boa noite. Boa noite, eu sou do interior do Ceará, do município de Pedra Branca. E o que eu passei foi a pior coisa que me ocorreu em 25 anos de idade. E é um fato que nunca me saiu da mente. Bem, o ocorrido foi em 2018, na virada do ano, onde eu passava com amigos e famílias na rua de casa. Quando a bebida acabou, os meus pais falaram que já era muito tarde, e no dia seguinte a gente continuava a beber. Ou então deixar para beber em outro forró, pois faltava pouco para a meia-noite, que era a hora dos fogos, e ele queria toda a família reunida. Bem, eu não o contestei. Saí do carro e fui para dentro de casa. E os meus familiares estavam no quintal bebendo. Em seguida, havia chegado uns primos e um tio de São Paulo. E junto com um dos meus tios veio seu patrão, um homem magro, feio e com aparência diabólica. As crianças estavam todas com medo deste homem. Eu olhei atentamente para ele, que observava as crianças. Então, o homem logo desviou a sua atenção para a minha esposa. Ela estava grávida de gêmeos. Ele olhou para a minha mulher e perguntou se podia tocar em sua barriga.
Bem, eu logo entrei no meio da conversa e falei que não. Perguntei se ele estava louco de querer alisar minha esposa. Os meus tios, sabendo que eu sou muito explosivo, já chamou o rapaz. E já explicou para ele que aqui não é como lá onde ele morava. E que também as pessoas da minha família eram muito bravas. Bem, o rapaz não falou nada. Bem, e já chegando a hora da virada do ano, eu notei que aquele rapaz havia sumido. Então, eu disse para as crianças que eram hora de dormir. Coloquei as crianças no quarto e pedi para elas trancarem a porta por dentro. E alguns minutos depois, após a virada do ano, começou uma grande chuva. E quando a chuva deu uma estiada, saímos para comprar bebidas, eu, a minha prima e o seu marido. O marido da minha prima logo me disse para que eu tomasse cuidado com aquele homem, pois lá na Bahia havia relatos que ele virava bicho. E eu disse para o meu amigo que notei o olhar dele, que era muito diabólico. Bem, em seguida chegamos em um bar que ficava a 2 quilômetros de casa e estava muito escuro, pois devido à forte chuva, a luz havia ido embora naquele quarteirão. Quando viramos na próxima esquina, havia uma igreja. E naquela igreja ainda havia luz, pois a cruz no seu alto estava contornada por um pisca-pisca de Natal, que as pessoas ainda não haviam tirado. E por aquela pouca luz, eu pude ver um ser alto e negro, de cabeça baixa, e muito estranho. Eu senti uma grande dor no peito e disse para o meu primo para irmos logo, pois eu queria ver a minha mulher e os meus filhos. Bem, como havia acabado de chover e as ruas ainda estavam alagadas, viemos devagar. Passamos no bar rapidamente, pegamos as bebidas e fomos de volta para casa. Quando voltávamos, eu notei que aquele ser nos seguia sorrateiramente. E quando chegamos na estradinha de terra, ele nos acompanhava pelo mato do lado da estrada. Bem, enfim chegamos em casa. E quando chegamos, quase todos já dormiam. Levei a bebida e continuei a beber com mais 5 primos e 3 colegas de infância. Fechei toda a casa e ficamos ali no fundo. Peguei a minha pistola e coloquei na cintura e a cobri com a minha camisa. E então voltei para beber. Beirando às 3 da manhã, ouvimos um gemido grosso como se fosse um porco do mato. E logo um fedor de carniça tomou conta do ambiente. Do lado da minha casa havia um pequeno sítio de frutas e capim. Então subi na varanda da casa e vi que aquele ser estava ali. Desci rapidamente e falei com os meus primos e com os meus amigos. Eles subiram na varanda e também viram aquele ser. Mas até então eles achavam que era um javali ou um porco muito grande. Os meus primos se armaram com paus e facas e as mulheres correram para dentro de casa. Um dos meus primos jogou uma garrafa de cerveja vazia na direção daquele animal. E foi aí que veio uma risada horrível. E em seguida, um berro de estrondar tudo em volta. Até o meu pai, que estava dormindo, se levantou e veio ver o que estava acontecendo. Assim que o meu pai chegou ali na varanda, ele ficou todo arrepiado com o que via. E naquele mesmo instante, ele começou a orar. A criatura se enfureceu e pulou o muro de nossa casa. Para nossa sorte,
ali no muro havia cerca elétrica, pois como ficava um terreno baldio do lado, colocamos a cerca para nossa proteção. A criatura ficou ali tomando choque. Aproveitei a brecha e disparei 2 vezes contra a coisa. Aquele lobisomem gritava e dava um berro horrível de dor. Depois de uns 20 segundos, houve uma explosão e a criatura caiu no chão. Neste momento, aquela coisa começou a tomar a forma humana. E foi neste momento que o meu tio chegou. E ele pôde ver que aquela criatura tomava a forma do seu patrão. Meu tio, muito apavorado e com muito medo, pediu que nós o ajudassem a socorrê-lo. Mas o meu pai queria tacar fogo naquela criatura, pois aquilo poderia voltar e tentar matar todos nós. O meu tio queria ajudar aquele homem, afinal ele era o seu patrão. Mas os meus primos, o meu pai, os meus amigos, todos nós que presenciamos que aquela coisa era um ser do inferno, queríamos matá-lo. Então, mesmo a contragosto do meu tio, colocamos fogo no corpo daquele homem. E no outro dia, dizemos para a polícia que havia sido um acidente com a cerca elétrica. E como na nossa região ninguém conhecia aquele cara, o caso ficou por isso mesmo. Bem, até hoje eu tenho um dos dentes daquela fera, que caiu no chão. Este é o meu relato, e é real. Boa noite. Todo aquele caminho para a sua casa. E foi quando ele sentiu que alguma coisa estava seguindo ele. Rapidamente ele se vira para ver o que era. Mas aquela coisa era muito rápida e se embrenhava na mata, sem deixar que ele percebesse o que fosse. Mais adiante, quando ele caminhava, ele sentiu que aquela coisa passou por ele em uma velocidade imensa. E em seguida, aquilo se escondeu por detrás de uma palmeira. E de lá, ficou a observar o seu trajeto pela estrada de terra. O Sandro foi se aproximando da palmeira. E assim, ele pôde ver aquela coisa com os 2 olhos amarelos como fogo. Aquilo estava a cerca de 10 metros de distância dele. Ele conta que a criatura era tão grande que deveria ter por volta de 2 metros de altura, pelos negros e orelhas pontudas. Tinha um focinho de cachorro, grandes dentes e garras totalmente afiadas. Bem, não demorou muito para o medo tomar conta do Sandro. E ainda para o seu azar, aquela coisa veio na sua direção. Aquilo veio tão rápido que deu um golpe no seu braço, o derrubando no chão. Aquela criatura tentava morder o Sandro a todo custo. E ele, como estava sob o efeito do álcool, sofreu vários hematomas. E também vários arranhões e mordidas no rosto. Para a sorte de Sandro, naquele momento passava um carro por aquela estrada deserta. E aquela criatura que ele julgava ser um lobisomem se assustou com aquele farol alto e novamente se embrenhou na mata.
O rapaz da caminhonete parou o carro imediatamente, pegou Sandro e o levou para o hospital. Rapidamente, a sua família ficou sabendo do ocorrido. E depois de alguns minutos dentro do hospital, ele acordou com muita raiva e quis voltar para aquela estradinha de terra para lutar com aquela criatura. Porém, quem acordava naquele momento não era o Sandro, e sim um dos seus guias. E esse guia chamava Seu Ventania. Todos no hospital ficaram espantados e perguntando por que ele acordou daquele jeito. A sua mãe, por ser macumbeira mais velha, ela imediatamente fez um remédio para ele se acalmar. E o seu caboclo Ventania subir e sair de cima dele. Pois não era o Sandro que queria ir atrás daquela criatura, e sim o seu guia chamado Ventania. Pois o guia dele estava com tanto ódio que queria matar aquele lobisomem. Depois de alguns dias do ocorrido, ele conta que acordou e voltou para casa. Tentou se lembrar dos fatos ocorridos, porém ele lembrava de poucas coisas. Mas o certo é que daí pra frente ele nunca mais quis passar por aquela estradinha de terra. E aquela criatura nunca mais foi vista naquelas redondezas. Até hoje, ele agradece muito aquele homem da caminhonete por ter passado naquela hora. E se não fosse ele, talvez ele não estaria aqui para contar essa história. Boa noite. A casa em que eu moro é um velho sítio deixado como herança pelos meus avós. E o mesmo fica rodeado por uma mata, onde a mesma é palco de vários fenômenos sobrenaturais. Bem, a casa tem 2 andares. Moro com os meus pais e a minha irmã Bianca. Os meus pais dormem no primeiro andar, e o quarto deles é bem próximo do quarto da minha irmã Bianca. O meu quarto é no segundo andar, no fim de um corredor. E lá tinha armários e banheiros nos 2 lados do corredor. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto e um gaveteiro do lado da porta. Mas não tinha nada que fizesse do meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama tinha 3 buracos, de cerca de 1 metro cada. Na parede, que eu acho que era para guardar as coisas. E de noite os buracos ficavam escuros como um breu e me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram em uma época de quaresma, quando eu tinha 11 anos. Nós já estávamos lá há umas 2 semanas. Uns minutos depois, eu continuava deitada, simplesmente ouvindo aqueles rosnados. Então, finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar aquilo. Fui colocando a cabeça para fora aos poucos e logo gritei. Havia visto uma sombra canina. Era de um cão enorme, de aspecto maligno, como se tivesse vindo do próprio inferno. Ele parecia que estava dando a volta no quarto, na minha direção. Então eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite toda.
e aquela coisa rosnava durante toda a noite. E às vezes eu sentia aquilo me farejar e rosnar em seguida. Depois de algumas horas daquilo rondando pelo meu quarto, eu ouvi uma forte explosão e até dei um pulo de medo. Aquele cão havia desaparecido no meio norte do Brasil e termina em Belo Horizonte. Pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente, quando ouviu-se gritos vindo do cemitério. Era o coveiro, que além dos gritos, saiu correndo desesperadamente para o meio da BR. Atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. A minha avó e as pessoas que estavam ali o socorreram rapidamente. E depois que ele se acalmou, ele contou o ocorrido. Disse que estava limpando em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava por cobrir as sepulturas, quando sentiu uma vontade de fumar o seu cigarro de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos, colocou o facão de lado, fez o cigarro e fumou. Descansou um pouquinho e quando procurou o facão com a mão, ele disse que o mesmo não estava mais ao seu lado. E quando ele virou-se, foi aí que ele viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas e rasgadas. E quando ele reparou que o seu facão estava na mão da dita cuja, ele a olhou espantado e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados e um cheiro de morte que exalava muito forte. E por isso ele havia gritado e saído correndo de dentro do cemitério. O meu tio e os outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro, que não queria de modo algum voltar até o local. Porém, ele necessitava buscar os seus pertences. E logo na entrada tem um túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente coloca-se mais de um membro da família. O meu tio conta que aquele túmulo era todo fechado e que tinha duas janelinhas no espaçamento de um tijolo, e era todo revestido de cerâmica preta. E quando o coveiro se aproximou daquele túmulo em forma de casinha, ele começou a gritar e armou-se para correr. Os homens o agarraram e pediram para ele se acalmar e contar o que estava acontecendo. E foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo para ele. O coveiro então perguntou se eles não estavam sentindo um cheiro de podre. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Então, pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá apressadamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, pediu demissão e passou muito tempo sem passar por lá. Até que um mês depois, ao tentar atravessar a BR-135, um carro o atropelou e ele veio a falecer. Bem, é aí que eu me pergunto, será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que a sua hora estava próxima? Isso não se sabe, mas até hoje essa história ainda é contada pelos moradores daquela região. Boa noite. Este relato que vou contar ocorreu com o meu pai. E de acordo com seu relato, quando ele era solteiro,
Havia mil e uma maneiras de se divertir sem se preocupar muito com a segurança, pois os delitos eram menos selvagens como os de hoje, e no máximo acontecia um assalto com uma faca. Bem, na época, ele e alguns amigos tinham combinado de se encontrar para tomar algumas e colocar o papo em dia. Então, após um longo dia de trabalho, eles se encontraram em um barzinho da esquina e começaram a trocar ideias. Nessas horas, o homem certamente tem dificuldades de lembrar-se que possui casa. E as horas foram passando, mas algum infeliz resolveu ter a incrível ideia de ir embora. O problema é que o idiota estava completamente bêbado e com poucas condições de dirigir. E como todos dependiam dele por causa da carona, pois não havia mais ônibus rodando no horário, resolveram ir embora com ele assim mesmo. O começo da viagem foi bem tranquilo e parecia que o efeito do álcool já estava acabando. E todos, exceto o motorista, estavam ficando sóbrios novamente. Até que de repente, o motorista começou a sorrir sinistramente e aumentar a velocidade do automóvel, sem dar uma palavra. Começou a gargalhar e o desespero tomou conta dos seus colegas, inclusive do meu pai, que por sua vez começou desesperadamente a pedir que o seu amigo diminuísse a velocidade. E este não lhe dava ouvidos e continuava a gargalhar. Até que, como num passe de mágica, como se o carro tivesse parado de repente, eles avistaram uma mulher muito bonita, no entanto, muito mal vestida. Ela estava parada, acenando para o carro, como se estivesse chamando todos eles. E todos a viram. O motorista do carro deu uma brusca freada no automóvel, mas não conseguiu evitar a batida com o muro. Bem, ninguém se feriu, mas o carro se acabou. No entanto, os que os deixou de cabelo em pé é que eles haviam acabado de bater no muro de um cemitério. E todos ficaram assustados. Mas depois daquele dia, todos seguiram com suas vidas normalmente, exceto o motorista, que 2 anos mais tarde, misteriosamente morreu em um acidente de carro, pois havia batido no mesmo muro daquele cemitério. Boa noite. O que vou contar a seguir aconteceu comigo quando eu estava no sítio do meu avô no interior. E é a pura verdade, por mais que comentem que é algo absurdo. Bem, era uma tarde de sexta-feira e eu estava em minha chácara, que fica do lado do sítio do meu avô. E como estava uma tarde muito gostosa, eu resolvi ir pescar na lagoa de propriedade do meu avô, que ficava nos fundos do sítio. Era tarde, por volta de 6:30 da noite, sendo que a partir desse horário é que é melhor para se pescar, pois os peixes vão caçar comida à noite em águas paradas. Me sentei na beira do lago, lancei o anzol e fiquei ali, aguardando algum peixe morder a isca. O tempo passou e eu estava concentrando em meu anzol, tranquilo e paciente, quando de repente eu notei algo muito estranho no lago.
Olhei para frente, a cerca de uns 30 metros de distância, e apesar de escuro, eu vi nitidamente uma cabeça de forma humana, mas com uma cor acinzentada e ao mesmo tempo pálida, sendo que os seus olhos não tinham vida. Essa cabeça de uma criatura que não sei o que era, emergiu até a altura do nariz e ficou me olhando fixamente por uns 15 segundos e afundou novamente para dentro da água e não mais retornando. Me senti com os olhos marejados de lágrimas e o meu estômago gelou e doeu com o medo e a aflição. Fiquei imaginando o que seria aquela criatura e onde aquilo estava naquele momento. E se talvez aquilo estaria indo por baixo da água na minha direção. Me levantei em silêncio e saí correndo em disparada, pois o medo naquele momento tomou conta de mim. E eu nem notava as urtigas e espinhos que me feriram no meio do matagal. Bem, eu me senti muito atordoado, com uma sensação de terror que aquela coisa estivesse me perseguindo. Eu vi, e tenho certeza, e não foi impressão, e muito menos imaginação ou invenção minha. Não sei o que era aquilo, e o que estava fazendo ali, e muito menos o que aquela criatura estava planejando. Mas eu não fiquei para verificar. E depois disso, eu só volto lá acompanhado e tem que ser de dia. Boa noite. Olá, Rafael. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Nicolas e atualmente tenho 47 anos. Eu sou médico formado pela UNB, Universidade de Brasília. Exerço ofício no hospital, atendendo pelo SUS e em cidades interioranas do estado de Goiás. Atendo em grande maioria comunidades carentes, cujo sistema de saúde e saneamento básico são precários. Entretanto, o que vim relatar aqui para vocês não aconteceu diretamente durante o exercício do trabalho, mas enquanto eu ainda residia. Para quem não sabe, a faculdade de medicina tem muita coisa que é mais prática do que teoria. E após concluir o estudo básico de medicina, os alunos ainda têm um período chamado de residência médica, que dura cerca de 1 a 2 anos. Este período compreende em atender em um hospital, e muitas vezes hospitais universitários. Só que em meu caso, eu fui direcionado para uma UPA na zona rural de uma cidade do interior. Naquela época, ainda chamávamos as UPAs de postinho de saúde. E essa ficava no interior chamado Nova Chapadinha. Bem, o município eu prefiro não mencionar, pois era uma comunidade simples, porém muito acolhedora. E naquele tempo os rodízios de médicos eram 15 por 1, e nós trabalhávamos 15 dias na UPA e folgávamos uma semana. Ou seja, eu tinha que ficar na comunidade por 15 dias e só retornaria à minha casa em Brasília no fim desse período. Bem, eu acabei gostando não só da comunidade, mas também de atender aquelas pessoas, pois a sua enorme gratidão e o tratamento acolhedor e respeitoso que eles nos davam fazia o trabalho se tornar menos maçante e virar algo mais recompensador no quesito humano.
Naquela época, nós que éramos residentes, ficávamos hospedados no postinho mesmo. Os aposentos dos médicos eram um quarto que ficava nos fundos do postinho. E as refeições eram feitas na cantina de lá mesmo. Porém, por ser muito amado pelas pessoas da localidade, eventualmente eu era chamado para comer algo na casa de alguém. E muito por ser médico, as pessoas sempre me recebiam muito bem. E os almoços eram bem simples, nada muito rebuscado. Mas a comida era de lamber os lábios. O tempero caseiro era o grande diferencial. E quase tudo o que comíamos era de lá mesmo, da terra. As carnes eram das criações dali mesmo, assim como o arroz, feijão, tempero, tomates e as demais coisas. Bem, era comum que nesses almoços as pessoas conversassem sobre coisas da localidade. O assunto era algumas pessoas doentes, alguém que havia se mudado e uns boatos sobre a vida alheia. E vez ou outra, uma história sobre alguma aparição ou visagem nas redondezas. E eu, por ser um entusiasta das coisas ocultas, me deleitava com as histórias que eles me contavam. Tanto que já havia virado uma espécie de costume eu ir para a casa de alguém da localidade para assim poder conversar, tomar um café quentinho e ouvir algumas histórias contadas pelos moradores locais. Bem, logo que eu retornei à universidade, após o meu primeiro período de residência, eu solicitei que eu ficasse fixo naquele povoado, pois eu havia me dado muito bem com os moradores locais. E isso ajudaria o meu desenvolvimento como médico. Bem, ao ser questionado o motivo pelo qual eu havia escolhido aquele lugar, eu expliquei que gostava muito das pessoas da região, que fui bem recebido e que a cultura popular da região me atraía. Os meus superiores me mandaram aguardar a resposta da prefeitura, enquanto estava de folga. Então, eu retornei para minha casa para aguardar a resposta. Bem, a resposta que eu queria não tardou a vir. A prefeitura, em conjunto com o hospital universitário, entraram em um consenso e decidiram que eu ficaria naquela UPA durante todo o meu período de residência. Bem, eu retornei para lá na semana seguinte, com um sorriso nos lábios, pois eu já ansiava pelos encontros com as pessoas da região. Bem, eu estava levando um projetor de data show e um HD cheio de filmes, para assim poder exibir para a população, pois essa era a minha maneira de agradecer pela receptividade e acolhimento. Cheguei na localidade e já eram quase 9 da noite. E aí eu vi muitas casas de portas fechadas, velas nas janelas e algumas cruzes nas portas. Senti um enorme calafrio correr pelo meu corpo. Engoli a saliva a seco e ao chegar na UPA, o clima estava tão tenso que eu decidi deixar para conversar com os moradores no dia seguinte, para assim saber do que se tratava. Para minha surpresa, na mesma noite em que cheguei, uma coisa no mínimo bizarra aconteceu. Acordei no meio da madrugada com o som de um réptil que caminhava do lado de fora da UPA. Em certos momentos, aquilo parecia caminhar pelas paredes do lugar. Bem, e já se passavam das 4 da madrugada, e os animais ao redor estavam ensandecidos com algo que parecia estar ali na UPA. Bem, eu coloquei um fone de ouvidos, coloquei uma música para tocar, mais especificamente Linkin Park,
porque eu adoro Linkin Park. Selecionei a música In The End e coloquei no volume máximo. E com o metal pesado da banda, misturado com o vocal do Chester, eu dormi muito bem naquela noite. Bem, o dia nem havia nascido direito, quando eu ouvi as pessoas me chamarem no portão. Eram alguns moradores carregando uma senhora de idade no colo. Quando eu abri o portão, eles a colocaram para dentro. E foi aí que eu percebi que eles estavam armados. E um deles, inclusive, com uma espingarda enorme de 2 canos. Bem, tentei manter a calma, é lógico, e não ligar para aquilo, pois no primeiro momento eu precisava estabilizar a senhora que estava catatônica, em estado de choque. Ela parecia ter passado por um trauma muito forte. Estava com as juntas enrijecidas e a respiração ofegante, pupilas dilatadas e a língua estava enrolada. Era quase como um ataque epiléptico. Só que claro, bem menos agressivo. Ministrei nela um calmante com soro para mantê-la hidratada. Enquanto ela se acalmava, eu saí do consultório e fui de encontro com um dos homens, para saber do que se tratava toda aquela palhaçada. E a história que eles me contaram foi de cair o queixo. O rapaz, que era sobrinho da senhora que eu estava tratando, ele morava com ela. E ele disse que quando todos estavam dormindo, foram acordados com um som como de um calango, andando no quintal. E após isso, algo atacou as galinhas. E quando eles foram olhar para ver do que se tratava aquilo, eles viram aquele lagarto enorme em cima da parede, que logo saltou para o chão, invadiu o galinheiro e começou a matar as galinhas. A senhora, quando viu a criatura, apenas gritou pelo sobrinho. E logo em seguida, ela travou de medo. E quando a senhora gritou, aquela criatura soltou a galinha e veio muito rápido em sua direção. Mas aí, o seu sobrinho rapidamente a puxou para dentro de casa e trancou a porta. Então, eles ainda puderam ouvir o som daquela criatura subir pelas paredes e percorrer pelo telhado. E algum tempo depois, aquela coisa foi embora. Bem, eu não era muito de acreditar nisso, pois eu gostava mesmo era de ouvir as histórias. Mas acreditar, vixe, era outra conversa. Bem, mas acontece que com 4 pessoas armadas não se discute, né? E além disso, o que se passou a seguir foi a prova do que faltava. Fiquei por ali conversando com os rapazes enquanto o tempo passava. E todos estavam apreensivos. Abri o meu maço de cigarro Hollywood e ofereci para os rapazes, e logo aceitaram. Percebi que as suas mãos estavam tremendo quando eles acendiam um cigarro. Mas mesmo assim, pareciam estarem de guarda na frente da UPA, pois observavam tudo à sua volta e estavam ali, com as espingardas em punho. Alguns minutos depois, eu ouvi um barulho muito familiar e semelhante ao que eu tinha ouvido antes. Só que desta vez, o barulho vinha dos fundos da UPA. Os rapazes empunharam as armas e logo começaram a dizer que era o chupa-cabras. Quando eu olhei pela janela para ver do que se tratava aquilo, eu pude ver aquela coisa grotesca, uma pele enrugada e meio cinza, o rosto com 2 olhos grandes que ficavam para os lados, como de um peixe, e também 2 dentes protuberantes na parte da frente da boca.
as patas dianteiras curtas e as traseiras alongadas. E a criatura tinha um tamanho equivalente a um jumento novo. Aquilo tinha uma língua enorme e fazia um som semelhante ao caminhar de um réptil. Um réptil que conhecemos pelo nome de calango ou tiu. Bem, mas aquela coisa estava mais para um crocodilo. Ele andava rastejando pelo chão e vez ou outra ficava de pé. Os homens começaram a atirar. Aquela criatura se assustou e investiu contra nós. Entrei para dentro da UPA e fechei a porta, enquanto os homens lá fora ficavam atirando naquela criatura. Bem, foram muitos tiros. E algum tempo depois, um dos rapazes retornou para dentro da UPA. Ele bravejava que o seu companheiro estava morto. E também que haviam acertado vários tiros na criatura, mas aquilo não havia caído. Coloquei a senhora no banheiro e tranquei a porta, para assim deixar ela protegida lá dentro. E assim eu entrei para o quarto com o rapaz. E em seguida foi quando ouvi algo gritar e urrar no portão. Não consigo distinguir direito o barulho. Só sei que o homem que ficou comigo na UPA recarregou a sua arma e começou a atirar naquela coisa. E a criatura parecia ser à prova de balas. Era muito resistente. Mas pela graça divina, conseguimos colocar aquela coisa para correr. Pois o rapaz que estava comigo atirava de dentro pela janela e os outros atiravam lá de fora. Bem, quando o sol nasceu, saímos para procurar o corpo daquela criatura. E assim, os mais curiosos foram chegando, pois todos haviam escutado aquele tiroteio a noite toda. Um dos homens que foi atacado por aquela coisa havia morrido. Mas não demorou muito e logo avistamos o corpo da criatura. Aquela coisa que estava ali era um senhor que morava numas casinhas longe de todo mundo. Bem, ele estava caído a uns 400 metros dali. A sua pele ainda estava esverdeada e dela saiu um líquido viscoso. A sua cara estava deformada, mas mesmo assim conseguimos observar que ele tinha a aparência de um réptil. Bem, no depoimento eu não falei nada sobre o Chumaçaras, pois eu não poderia. Pois caso eu cometesse esse erro, com certeza eu perderia o meu emprego. A polícia investigou por anos, mas nada de novo. A polícia investigou por meses, mas não deu em nada. A única coisa que mudou mesmo é que depois do ocorrido, os médicos não moram mais nas UPAs. E os vilarejos agora têm policiamento ostensivo. E no mais, tudo continua normal. Boa noite.